Latif, meu amigo, tudo bem? Você está no treino do Fluminense, né? Um treino, aquele treino mais tranquilo, um regenerativo também, né? Depois da vitória de ontem, do esforço que esses jogadores fizeram, eles merecem uma atividade mais leve. O que aconteceu por aí hoje? O Renato já comandou uma nova atividade? Boa tarde para você. Boa tarde, Lu, André, Hernan, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, essa questão da internet está atormentando o PVC desde que ele chegou nos Estados Unidos. Vocês devem saber bem das participações dele no de primeira. E eu estou aqui no centro de treinamento do Charlotte FC, onde o Fluminense fez sua primeira atividade. Os jogadores que foram titulares ontem contra a Inter, eles ficaram na parte interna. E o restante dos jogadores que não atuaram ou atuaram só por uma parte de minutos vieram a campo. Foi um treino bem descontraído, bem tranquilo. No final dele, o Renato Gaúcho ficou fazendo o desafio do travessão com o roupeiro. Depois ele desafiou o Guga numa brincadeira. Então estava um clima bem tranquilo, bem descontraído. E nada mais justo, né? Depois de uma grande classificação contra a Inter de Milão. Com certeza, esse clima de alegria tem que tomar conta mesmo do tricolor, porque foi uma grande vitória. PVC, vamos falar sobre esse jogo. Acho que a gente está te ouvindo agora. Só para testar, deixa eu ver se eu estou te ouvindo, PVC. Para testar. Acho que está travando um pouquinho. Não, né? Não. Vamos ver se ele consegue se reconectar. Pessoal aí do... Volta lá, gente. Eu acho que deu uma melhorada. Lá embaixo a recepção está melhor. Aí, PVC, acho que agora vai. Ou não? Eu vou fazer essa entrada e depois você tentar fazer lá de baixo para ver se melhora um pouco, porque dentro do quarto não está rolando. Tá difícil mesmo. Acho melhor o PVC já tentar se reconectar. Ele vai mudar de lugar lá no hotel onde ele está nos Estados Unidos para entrar aqui com a gente. Hernanzito, foi uma vitória gigante, né, do Fluminense. E muito calcada na estratégia de Renato Gaúcho, né? Como ele conseguiu montar essa equipe de uma forma estratégica, como ele conseguiu pensar esse time para anular a Inter de Milão, colocou os 3 zagueiros, reforçou a marcação e teve até o controle do jogo. Não foi assim, ficou lá na retranca sofrendo o jogo todo, não. O Fluminense, de fato, foi superior e me parece que está muito aí nos méritos do treinador. E assim, você percebe que... como o Renato é bom treinador e como ele tem uma comissão técnica boa, por essa estratégia desse jogo contra um time grande, importante, como é a Inter de Milão, finalista da Champions League, né? O Renato, ele coloca os 3 zagueiros, ele tem esse poder de defesa, mas também não deixou de criar jogadas, não deixou de usar a velocidade do John Arias. Ele não deixou de usar o Cano, que estava muito ligado no jogo ontem. Ele não deixou... O René, para mim, teve uma participação muito importante no jogo. Ele foi um destaque ali naquela coisa de desafogar o lado do campo também. O Inácio fez uma partidaça. Mais uma partidaça. Acho que o trio da defesa, né? E o Thiago Silva, né? O Thiago Silva é um treinador dentro do campo. O que ele fez ali naquela parada para hidratação no segundo tempo, fazendo aquele ajuste com o Renato, foi algo espetacular. Ele falou sobre aquilo, também tem ali o sobe-som da câmera ali quando vai acompanhar a imagem dos jogadores bebendo água. E ele fala com o Renato, beleza, na hora já faz o ajuste, já chama os jogadores. Então, assim, você vê que é um time que está muito focado, muito fechado nesse Mundial, e é um time que tem hierarquia e entendimento. O papel do treinador, o papel das lideranças e o entendimento do grupo. O John Arias está jogando muita bola. O que está jogando o John Arias é um absurdo. Muita bola. A gente fala, eu bato muito nessa questão do resultadismo e tal, mas acho que o que eu vou falar é muito do contexto geral, já de alguns anos, já de algumas temporadas. Eu acho que hoje, com o Mundial que ele está jogando, com as temporadas que ele vem fazendo, já de uma conquista de Libertadores, dá para a gente colocar tranquilamente o Arias como um dos 3 melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro.
E isso já há algum tempo, não é de agora. Acho que agora se consolida ainda mais com esse Mundial de Clubes que ele está fazendo. O John Arias está jogando fino da bola. Muito. Como ele é inteligente, como ele tem personalidade. Força física. Ele é o coração do time, assim, basicamente. É impressionante o que ele vem jogando. A gente vai falar bastante sobre esses destaques individuais, o Arias aparecendo muito bem, mas outros também, o Ignacio fazendo uma grande partida, o Thiago Silva como esse capitão, nessa liderança, esse técnico dentro de campo. Cano sendo muito efetivo, então ontem foi um jogo em que tudo funcionou para o Fluminense e aí o Fluminense consegue essa classificação, além da questão tática, que também foi muito importante. Ô Latifi, falando ainda sobre a estratégia do Renato, né, que foi imprescindível para que o Fluminense conquistasse essa vitória. É curioso porque não era uma forma que o Fluminense estava acostumado a jogar, né? Não era uma forma que a gente via o Fluminense atuando. E o Renato toma essa decisão, depois de ver o jogo da Inter contra o River, se não me engano, e ele falou, vou espelhar o time, mas não era algo que estava já condicionado para os jogadores. Porque os jogadores não tinham essa vivência com o Renato, não tinham jogado junto. Eles tiveram 2 treinos e ainda assim o Renato conseguiu não só pensar, mas implementar isso e os jogadores comprando muito a ideia deles. Então mostra muito essa sinergia, né, entre Renato, entre jogadores, para que a ideia fosse colocada em prática também. Pois é, Luísa. E ontem, quando os jogadores passaram pela zona mista, todo mundo queria saber sobre essa questão, né? Como eles foram pegos de surpresa com essa nova formação do Renato e eles falaram com muita naturalidade. A gente confia muito no trabalho do Renato. Quando ele trouxe a ideia pra gente, a gente abraçou na hora e o resultado foi mostrado dentro de campo, né? Porque o Fluminense fez uma atuação muito consistente, teve poucos momentos de sofrimento contra a Inter e foi recompensado com um placar de 2-0 que deixou o torcedor que estava lá muito feliz. E o Renato, ele foi muito curioso ver, porque na coletiva pré-jogo, ele fala que o Fluminense não vai abdicar da sua maneira de jogar, que ia respeitar a Inter, mas ia fazer um bom jogo, não ia se acuar. E foi o que a gente viu, tudo que ele prometeu acabou acontecendo. E agora o Fluminense ele chega embalado para essa decisão contra o Al Hilal, porque convenhamos, apesar do Al Hilal ter conseguido um grande resultado contra o Manchester City, você se permite sonhar mais contra o Al Hilal do que contra o Manchester City de Pep Guardiola. Pois é, Latif, eu ia te perguntar justamente isso, né? Como é que esse outro resultado, né, que definiu o cruzamento do Fluminense, caiu aí para o elenco do Fluminense? Claro, todo confronto é difícil, vai ter que estudar todo mundo, a gente viu a potência desse Al Hilal, mas foi comemorado pelo grupo do Fluminense, começou a ter uma esperança maior de, sonhar não custa nada, dá para chegar lá? O Freitas conversou com a gente hoje aqui no treino e ele perguntaram para ele, e agora com a vitória do Al Hilal, né, dá para sonhar um pouco mais? E ele falou, não muda muito, porque essa história de favoritismo é a imprensa que faz, então tem essa questão que eles não querem ser os favoritos também. E outra, como é que você vai dizer que um time que fez 4 gols no Manchester City chega como azarão contra o Fluminense, né? E o Al Hilal, ele tem um time repleto de estrelas, então o Fluminense sabe que ele chega para esse jogo não com status de favorito. E conversando com algumas pessoas aqui, Luísa, dá para dizer que eles também não querem esse rótulo, né? É muito mais confortável você chegar para uma partida desse tamanho sendo o azarão do que sendo cotado como favorito. Então é um pouco disso que esse elenco do Fluminense está sentindo nesse momento. Não pode externar muito, né, para não chamar a responsabilidade, mas no fundo comemorando essa classificação do Al Hilal, porque é um adversário, né, querendo ou não, um pouco mais tranquilo do que um City, pelo menos em teoria. Vamos ouvir Renato Gaúcho, então, que foi uma estrela no jogo de ontem, hein? Bora ver o Renato. Uma vitória de todo mundo, mas não deixa, sem dúvida alguma, de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar. E no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Para o meu grupo que eu tenho que falar da parte tática. Procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo. Foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter.
No último jogo nós conseguimos a classificação, como eu havia falado para vocês ontem, todo mundo, pelo menos a maioria, saiu com seus familiares lá em Miami. Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse sair com ela para jantar. Eu falei que não, ela até me xingou porque ela queria sair para jantar. Eu falei, não, cara, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, que provavelmente vai ser a Inter. E eu estudei bem, e pensei bastante durante a noite em que esquema eu iria utilizar. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. E o Renato sendo Renato, né? Com aquela autoestima maravilhosa que ele tem, ainda mais ontem, aí ele pode ainda mais, né? Depois do que ele fez, tá grandão, tá, Renato? Mas assim, com mérito, né? Sim, total. E a comissão técnica do Renato é uma comissão que trabalha muito bem. O Renato é aquele cara que gosta de falar essa... E é verdade, quem trabalha com o Renato, quem convive com o Renato, já conversei diversas vezes no off e em entrevistas com jogadores que trabalharam com o Renato e é isso, assim, ele é um cara que manja muito de futebol, manja muito dessa parte de entendimento de leitura de jogo, né? Tem treinadores que gostam de falar de tática na coletiva, por exemplo, o Abel é um cara que gosta de falar de modelo de jogo. E o Renato, diferente, ele fala, prefiro falar disso com os meus jogadores, que é mais importante do que falar aqui com vocês. Cada um à sua maneira. O Felipe, por exemplo, o PVC até fez uma pergunta para ele que a coletiva dele tinha sido toda sobre tática para um desses jogos aí do Mundial. Então, assim, cada treinador tem o seu estilo. E o Renato, muitas vezes, paga um preço por ele ser o Renato com essa personalidade. Uhum. O cara da praia, o cara do futebol, o cara da resenha, o cara engraçado, confunde-se com a figura de um cara que não gosta de se aplicar ao trabalho dele de treinador. Aquela coisa de estudar, de mesinha, de caderno, é uma coisa do de personagem estudar. também. É o perfil dele. É o garoto da praia. É o perfil dele. Acho que, além do personagem, acho que é a personalidade, né, dele, que é um cara que curte a vida. E acho que não está errado. Acho que a hora do trabalho é a hora do trabalho. E você vê que ele deixou a filha... Vai jantar, minha filha. Deixa que eu vou trabalhar aqui, fazer o meu e depois a gente curte. Então, assim, tem os momentos de lazer e tem os momentos de trabalho. E acho que agora ele prova que ele tem o seu valor. Porque muita gente, né, Lu, falava assim, o Renato já era, né? Ninguém mais quer o Renato. O Renato, antes a gente falava, não, o Renato tem que ser o próximo técnico da seleção brasileira. E aí, de repente, depois, acho que talvez depois daquele título perdido do Flamengo para o Palmeiras... o Renato meio que caiu em desgosto. Ninguém mais falava do Renato. Deram uma pichotada no Renato. O Renato é isso, o Renato é resenha. E acho que a gente cria muito rótulo, né? Fica muito essa coisa do rótulo no treinador. O resenha, o boleiro, o tático, o estudioso. E acho que o Renato, ele é um muito bom treinador e ele é um cara que tem todos os méritos nessa conquista do Fluminense. Sobre essa questão do rótulo, às vezes essa imagem do cara boleirão, ele é bom de vestiário, ele sabe lidar com o grupo, acabe apagando um pouco, ou mascarando um pouco esse lado estudioso, que às vezes ele não fala muito mesmo, mas que ele como ele disse, né, que ele estudou muito o time, e o lado dessa leitura de jogo, esse lado tático mesmo, que ele tem também, que ele é muito bom nisso. Mas, às vezes, esse lado, né, boleiro mascare um pouco essa característica que também é forte nele, que, claro, é um grande treinador, já fez grandes trabalhos no futebol brasileiro. O Rogério Ceni, por exemplo, é um cara que, desde a época de jogador, ele ficava madrugada inteira vendo jogo. E o Rogério, treinador, ele vara a madrugada inteira vendo o jogo, mas com o olhar do técnico preparando para o próximo jogo. Então, assim, o Rogério é um cara que não dorme, ele dorme muito pouco. Então, assim... Quando perde, então, que aí ele quer buscar onde ele pode melhorar, aí é que fica mesmo. Então, cada um tem o seu perfil, não adianta. Não existe o perfeito ali que a gente cria numa inteligência artificial agora e pronto, saiu. Né? Então, acho que é isso. E acho que o Renato está de parabéns mesmo. Acho que ele tem que merecer e curtir esse momento. Talvez seja aí um dos grandes jogos da carreira dele como treinador, né? Que chamando muita atenção.
Ô, Latifi, falando ainda do Renato, né? Como é que foi um pouco, a gente ouviu aí as palavras do Renato na coletiva, mas como foi esse clima de ontem, né? Com essa classificação, não só pensando no adversário, mas de essa alegria mesmo, né? De você passar para uma próxima fase, superando um adversário tão difícil, um adversário que foi finalista da Liga dos Campeões, um time mexido, é verdade, reformulação é verdade, a gente já falou sobre tudo isso aqui, mas querendo ou não, é um gigante europeu e é um time que foi finalista da Liga dos Campeões. Pois é, foi uma vitória muito marcante para o Renato. Ontem muita gente falou dele, né? Por ter essa questão mesmo de que a mudança tática dele causou um efeito na Inter de Milão e o Fluminense conseguiu sair com o resultado. Vi muita gente falando que ele é um técnico subestimado por ter criado esse personagem de... aquela entrevista que ele diz, quem conhece de futebol vai para a praia, quem não conhece estuda. Mas a verdade é que o Renato é um cara que assiste muitos jogos de futebol. O que eu ouvi aqui de algumas pessoas do Fluminense foi que até jogo da Série C o Renato Gaúcho assiste. Ele assiste 90% dos jogos de futebol que tem no futebol brasileiro. E até em questão de mercado da bola, que o André Hernan gosta muito, o que eu ouvi foi: a gente recebe muita ligação de empresários aqui oferecendo jogadores que a gente às vezes até nem conhece. E se a gente pergunta para o Renato, ele sabe como o cara joga, se é destro, se é canhoto, se é habilidoso, se pode contar no elenco. Então, essa questão do Renato goleirão, assim, é muito mais um personagem do que realmente em si o que ele é como treinador. Então, acho que foi uma vitória muito importante para todo mundo tirar um pouco essa imagem do Renato de que não é um cara que estuda, não é um cara que se porta muito com o lado tático, porque ele já demonstrou isso contra o Borussia, preparando o time para enfrentar o Borussia e para derrubar a Inter de Milão ontem também. E neste campeonato, isso tem sido muito marcante, né, Latifi? Depois com o PVC até queria debater isso, porque como é um Fluminense com mudanças táticas, com esquemas táticos diferentes, com muitas variações. Contra o Borussia, ele reforça o meio de campo, ele coloca 3 volantes para reforçar essa marcação. Contra o San, ele já é um time mais móvel e ontem ele já arma 3 zagueiros, também reforçando ali a frente da zaga para conseguir combater a Inter de Milão. Então é um time, um Fluminense, muito camaleônico nesse Mundial de Clubes. PVC daqui a pouco pode falar mais sobre essa questão tática para a gente. Agora, vamos ouvir outros personagens dessa partida? Não foi só Renato Gaúcho que brilhou, muito pelo contrário, quem estava em campo também. Samuel Xavier chega para falar sobre, para elogiar companheiros dele. Quando o Renato fez a escolha dessa equipe que ia iniciar, a estratégia dele era espelhar, para que eles não tivessem... carregar a bola da parte defensiva, que eles fazem muito bem, e lançamento atrás da nossa linha de defesa. Eu acho que a gente conseguiu espelhar bem, inibir bastante a equipe deles de chegar próximo da nossa área. Eles colocaram mais um atacante alto, de bom cabeceio, de muita força. E a estratégia do Renato era que os nossos zagueiros conseguissem sair na caça deles ali, né? E sempre com uma cobertura do Thiago. Então, acho que a gente fez uma leitura muito boa de jogo, né? Como você bem disse, a oportunidade que eles tiveram foi mais no abafa, jogando bola na área, né? E conseguiu sobrar. E eles têm qualidade para definir, mas nós temos também um grande goleiro. A gente confia bastante e ele conseguiu fazer boas defesas, né? E também a trave nos ajudou. Tem que contar com isso também, né? Mas também acredito que, além disso, na oportunidade que a gente teve com o Hércules, ele fez e a gente conseguiu matar o jogo. Muito. O João Arias é o nosso Pelé colombiano, né? Todo mundo apelidou ele com isso e é um cara muito importante. Claro que a gente sabe que não só ele, toda a equipe, até quem entra tem feito a diferença, né? Mas jogadores especiais como é o João Arias, é sempre bom ter ele ao nosso favor, né? E espero que ele possa nos ajudar muito mais ainda nessa temporada. Que é isso, hein? Pelé colombiano, hein? Exageradinho. Tá com moral. Não, isso mostra que ele tá com moral. Ele tá com bastante moral. Exagerou um pouquinho. Calma lá. Pode falar Valderrama, sei lá. O próximo Valderrama, sei lá. Pode falar o Fred Rincon. Eu pensei no Rincon. Asprilla. Grandes ídolos aí da Colômbia, do futebol colombiano. Porque o que corre o Arias, o que o Arias
já correu na vida, o Valderrama. O que o Arias correu ontem, o Valderrama não correu na vida. Não tem de cabelo. O Valderrama não corria, não. Jogava muito, era craque. Opa, demais. Mas era um marchalenta do caramba. Que puta corneta, né? É do jogo. Eu gosto dos momentos pimentinha do André. Né? Valderrama, Rames Rodrigues, Arias, Asprilla. Pronto. Você fez seu ranking colombiano, é isso? Não, vamos falar de posição e característica. Tá, característica. Achei que era do... Lerdos, Valderrama, Rames Rodrigues. Pronto, falei, era isso que eu queria falar. Tudo pra chegar no Rames, entendeu, gente? Ele fez esse caminho. O homem tá magoado, todo. ele fala isso, ele tá magoado. Ele foi lá no Valderrama pra falar do Rames Rodrigues. Ele tá magoado, é isso. É um coraçãozinho ali palpitando, entendeu? É assim que funciona. Renanzito, eu vou voltar pra falar do Fluminense, tá? Não estamos falando de outro time. O tricolor tá brilhando. Outro tricolor. Tá brilhando. É, isso aí. Vou falar desses destaques individuais, porque Arias, falamos aqui da importância dele, mas tem outros também. Fábio, gente, é impressionante, cara. 44 anos, o que ele tá fazendo, que agilidade que ele tem. Não é só experiência, não é só posicionamento. Ele é rápido, ele é ágil, jogando muito. Não é ali, tá no fim de carreira, não, parece que ele tem sei lá quantos anos a menos. Impressionante. Quando o Fluminense precisou, lá ele esteve. Ontem fez pelo menos 2 grandes defesas nessa partida. 44 anos e sendo protagonista, né? Sim. Parece que ele tem 34, assim, né? É fácil. É um jogador, assim, que ele... Você olha para ele, você não desconfia, você fala, não sei. Tem goleiro, o goleiro é uma posição muito particular, né? Tem goleiro que você olha e você fala, esse goleiro tá louco para entregar a paçoca. No primeiro minuto de jogo, você percebe isso. E o Fábio não. Muita questão da confiança, né? Se tá inseguro o goleiro, se ele solta aquela bola que não precisa. No olhar, o Fábio ele tem aquela postura e tal. E aí quando ele faz aquela primeira grande defesa que ele faz no jogo, o adversário já fala, tem um grande goleiro aqui pela frente. Como o goleiro do Hilal ontem, né? Sim. Ou como o Neuer, que pega aquela bola do Luiz Araújo também, que seria o gol já logo de resposta do Flamengo. Então, assim, quando você tem um grande goleiro, faz uma diferença absurda. E o Fábio ainda tem a questão da idade. 44 anos, eu não me lembro de um goleiro nesse nível... Eu não me lembro de jogador. Você lembra de jogador que chegou aos 44? Gente, pessoal do chat, me lembra aí. É que na linha é mais complicado pela questão da intensidade. O Zé Roberto, 42. Esse é impressionante. Mas também. Aí você olha o Zé Roberto hoje, brincadeira, né? O cara é um atleta. É brincadeira. Não, e o shape? Atleta. Brincadeira. Atleta. É brincadeira. O Rogério, por exemplo, que teve uma lesão, parou, 41. O Rogério já não tinha desempenho nas traves como o Fábio tem hoje com 44. O próprio Fernando Praz, o Jailson, o Marcos, o Dida não foi até tanto. Então, assim, os goleiros que recentes, assim, o próprio Zete. Então, assim, o Fábio ele é realmente um goleiro muito particular, assim, e que o torcedor do Fluminense se orgulha muito de ter ele como ídolo. Porque, e detalhe, né? Ele jogou muito bem no Vasco, né? Ele aparece muito bem no Vasco, ele vira ídolo no Cruzeiro e é ídolo do Fluminense. É um goleiro extraordinário. E ontem mostrou que, pode garantir que tem goleiro. E é muito legal a trajetória dele também, porque mesmo ele sendo um ídolo do Cruzeiro, e ele é um goleiro muito importante na história do Cruzeiro, às vezes dava uma sensação de que faltava algo na carreira dele. Ele já se mostrou muito chateado por não ter oportunidades que ele achava que ele merecia na seleção brasileira, por exemplo. Mas quando ele vai para o Fluminense, ele consegue um título de Libertadores sendo protagonista. Sim. Acho que ali, sabe, conquistou o que faltava. E é muito legal ver essa trajetória dele. Ele tão longevo, né? E ainda assim apresentando tanto. Latifi voltou com a gente aqui. Latifi, queria tocar essa prosa com você também, né? A gente está falando aqui da longevidade impressionante do Fábio, do Thiago Silva, porque você estava no estádio, então é um momento que acabou ficando muito marcado também ontem na parada, como ele dá aquela dica pro Renato, e aí a gente vê a sinergia também de grupo com o treinador,
Ele fala, vamos no 5-4-1, deixa só o Arias para lá. Quem pega esse? O Lima fala, eu pego. Como é que foi essa conversa por ali, que a gente ouviu um pouquinho, mas de quem estava ali no estádio, né? E quanto isso também foi importante para que o Fluminense avançasse aí no Mundial de Clubes. Pois é, Luísa. E mais uma vez, concorda com o que o Renato disse antes do jogo, né? Perguntaram pro Renato sobre a questão física do Thiago Silva, porque ele foi desfalque do Fluminense contra o Mamelodi, e ele respondeu, espero que ele esteja à disposição, porque ele é um treinador dentro de campo. E ele falou isso antes do jogo, e a gente viu isso acontecendo na partida de ontem, quando o Thiago Silva pede para mudar para o 5-4-1, e sacrificando o Everaldo, né, que é outra figura importante desse time do Fluminense, e foi muito criticado, né, na partida contra o Borussia Dortmund por não concluir o gol naquele lance onde ele saiu cara a cara, mas ele ontem jogou pelo lado do campo porque o Arias já estava muito cansado, então ele se sacrifica para jogar como um jogador de lateral para voltar para marcar e o Arias ficar sem tanta obrigação defensiva, e dá para sentir como o Renato Gaúcho tem esse elenco na mão, né? Todo mundo compra as ideias, ele escuta os jogadores sentem o que está acontecendo em campo, e não é algo comum no que a gente vê, né? E o Renato, com esse Fluminense, consegue fazer um time muito redondo e que acredita demais neles mesmos e também nas ideias do Renato Gaúcho. Muito bom, Latifi.